Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, aqui é o pregador Manassés, sejam muito bem-vindos ao nosso humilde canal, como sempre, trazendo uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Nós temos aqui uma série de mensagens nas parábolas do Senhor Jesus, e em cada mensagem nós estamos trazendo a interpretação, o significado de uma das parábolas do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar da parábola do amigo importuno. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Para nossa meditação, para entrarmos nesse estudo, vamos ler o verso 5 de Lucas 11. Ele diz assim: Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e que se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Bom, esse é o texto central da parábola, tá? E essa parábola, ela é incrível. Ela mostra, entre tantas coisas, como fazer a Deus um pedido correto na oração. Essa parábola, ela tem aí mais de uma, né? Ela tem algumas variações de interpretação. Ela pode ser interpretada para os discípulos nos dias de Jesus, ela pode ser interpretada para os discípulos de hoje, ela pode ser interpretada somente no quesito oração, ela também pode ser interpretada dentro da história de Israel. Isso é muito interessante. Mas aqui nós vamos focar na oração. Jesus, ele estava falando de oração. No capítulo 11 de Lucas, dos versículos 1 a 4, o assunto ali envolvido é oração. Então, quando ele conta essa parábola, ele conta para exemplificar o ensino sobre oração. Então, através dessa parábola, Jesus ele quer ensinar algo mais profundo sobre o modo, a forma e o poder da oração. É interessante perceber que temos pelo menos 3 personagens nessa oração: o amigo importuno, o amigo que está dentro da casa com os filhos na cama, ou seja, o amigo importunado, e tem um terceiro amigo que chegou de viagem. Dentro da nossa interpretação para hoje, o amigo importuno é você, sou eu, somos nós. O amigo importunado é Deus. E o amigo que chegou de viagem representa a nossa necessidade. Essa parábola ainda traz alguns detalhes interessantes, como, por exemplo, a meia-noite, os 3 pães e a porta fechada. A meia-noite revela o segredo da oração. Que segredo? A oração, ao falar com Deus, tem que ser reservado, tem que ser privativo. Jesus mesmo ensina dizendo em Mateus capítulo 6 que quando você for orar, você deve entrar no seu quarto e fechar a porta. Isso quer dizer que oração é somente numa sala trancada? Não. Quer dizer que é necessário privacidade na oração. A meia-noite é um horário privativo. Os 3 pães falam, representam, apontam para a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus, a comunhão do corpo do Senhor Jesus. E a porta fechada revela o poder da oração para abrir portas. Aleluia. Então veja que o que impede daquela oração ser atendida é que tem uma porta fechada no meio, né? E que pelo poder da oração, da insistência, essa porta se abrirá. Então, como filhos de Deus, nós devemos ser amigos importunos na oração. Devemos insistir, perseverar até que a porta se abra. Até porque este é o final da parábola, né? Ou seja, a conclusão da parábola, Lucas 11:10, diz assim: porque qualquer, não está dizendo que é o pastor, o apóstolo, o profeta, não, qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á.
Glória a Deus. Medite também em 1 Tessalonicenses 5,17, Romanos 12,12, Colossenses 4,2, Salmos 102,17 e Atos 6,4. Se essa palavra já está falando contigo, esses textos vão falar mais. Quantas vezes você desistiu da oração porque não soube esperar ou não aguentou esperar? Quantas vezes você deixou de orar por falta de paciência para alcançar aquilo que você está pedindo? Essa parábola nos ensina sobre isso. O problema de deixar de orar por não querer esperar é mais sério do que se imagina. Porque quando você desiste da oração, você está perdendo a fé. Porque quem desiste de orar, desiste de crer. Veja em 2 Coríntios capítulo 12 que Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne. Em outras palavras, ele orou até Deus responder. A resposta de Deus veio, a minha graça te basta. Então ele parou de orar. Tá? Então nós devemos orar até ter uma resposta de Deus. Seja ela positiva ou negativa, ela determina o final da oração. O que você está pedindo a Deus? Você deve continuar insistindo até Deus responder. Talvez Deus responda dizendo que não. Aquilo que você está pedindo não vai te fazer bem, não vai ser bom, não faz parte do plano de Deus para a sua vida, mas você não pode deduzir, que Deus vai dizer não. Você tem que orar até Deus responder, até a porta se abrir. Glória a Deus. Nessa parábola, o amigo importunado representa Deus. E, ao que parece, Jesus coloca uma situação onde não existe chances de atender. Veja, já é tarde da noite, tá? Ele já está deitado, os filhos já estão com ele na cama. Em outras palavras, ele não vai levantar, não vai atender, não existe chance. Dentro da cultura judaica, eu não quero entrar nesse detalhe, mas dentro da cultura judaica, já estar deitado com os filhos na cama indica que ele já não levanta mais para nada, acabou o dia, só levanta quando amanhecer. Então isso daí é um contraste que Jesus está fazendo para mostrar para nós o quão poderosa é a oração. Ainda que pareça não haver nenhuma chance de resposta, de repente você está num ponto na sua vida em que parece que Deus não quer te ver nem pintado de ouro. Ou seja, parece que não existe chance de Deus responder. Essa parábola nos ensina: insista, continue batendo. Deus irá se levantar para atender o seu clamor. Aleluia. O texto diz assim, em Lucas 11, no verso 8, dentro da parábola, está dizendo: se não for por amizade. Na minha tradução diz assim: digo-vos que se ele não se levantar por ser seu amigo, ou seja, se não te atender pela amizade que vocês têm, ou pela amizade que vocês não têm, todavia ele vai atender pela insistência que você está fazendo, vai atender pela sua perseverança. Sabe o que isso significa? Se Deus não te responder pela intimidade e comunhão que você tem com Ele, ou pela comunhão que você não tem, porque isto é bíblico, nós sabemos que os irmãos, as irmãs, aqueles que têm uma maior comunhão com Deus, que desfrutam de uma intimidade maior com Deus, eles são respondidos mais rapidamente por Deus. Eles têm muitas das vezes resposta imediata. Eles são atendidos mais vezes ou mais rapidamente. E Jesus está dizendo, olha, ainda que não seja por amizade, de repente você não tem toda essa comunhão com Deus, de repente você não tem toda essa intimidade com Deus. Mas Jesus está dizendo, continua. Ele vai acabar respondendo pela insistência, pela perseverança. Glória a Deus. Existem aqueles que desfrutam dessa intimidade com Deus e existem aqueles que ainda não. Por exemplo, um novo convertido. Tá? Ou alguém que se afastou e está voltando agora. Ainda não tem toda aquela comunhão, mas insista, bata até a porta abrir. É o que Jesus está ensinando. Veja, o amigo que chegou de viagem, ele diz assim, amigo, empresta-me 3 pães. O amigo importuno batendo na porta, a sua oração é, empresta-me 3 pães. Pedir emprestado
para o judeu, é uma atitude de humilhação. Quando eu peço emprestado, eu estou me humilhando. Eu estou me humilhando, me rebaixando. Você sabe que ninguém empresta 3 pães. O pão é uma coisa que você dá. E você não espera que devolva de volta. Tem coisas que não tem como emprestar, você dá. Certo? Então, por isso ele está dizendo emprestado, 3 pães emprestados. Porque está se humilhando, né? Mais um segredo da oração, né? Se humilhar diante de Deus. E aí ele conta o motivo dele pedir emprestado. Veja que a oração é algo que você tem que explicar para Deus, tá? Ainda que Deus já saiba, tá? A explicação não é para Deus entender, porque Deus já sabe tudo e já sabe o que você vai falar. A explicação é para você construir um relacionamento com Deus. Isso é importante. Então, ele diz que é porque chegou um amigo de viagem na minha casa. Né? E esse amigo que chegou de viagem representa a sua necessidade. Você conta a sua necessidade para Deus em detalhes. Tá? Veja que chegou, né? Ele está dizendo, olha, chegou de viagem, chegou de surpresa, no meio da noite, tirou o meu sono, por isso eu não estou dormindo, eu estou aqui. Né? Eu não consegui dormir, eu não vejo alternativa, a minha única esperança é você abrir a porta e me emprestar 3 pães. Glória a Deus. Então veja, o que é que tirou o seu sono, que não te deixou dormir, que chegou de surpresa, que veio de longe e acabou alcançando você e te preocupou? A solução é aí, é isso. Desça na madrugada. Desça na madrugada, se humilhe, conte, explique a situação e bata até a porta abrir. E o que são os 3 pães? Eles apontam para a palavra de Deus e são incríveis. São incríveis, porque na prática, né, vou compartilhar um pouco da prática da oração com você, de repente isso vai te ajudar, ou de repente vai confirmar algo que você já faz. Na oração, quando nós estamos orando em busca de uma resposta, nós tentamos o quê? Ouvir Deus falar. E nós sabemos, os crentes mais experientes sabem que Deus fala pela Bíblia Sagrada. Então, por isso muitos crentes oram com a Bíblia, porque ele está orando e ao mesmo tempo já esperando uma resposta de Deus na palavra. Tá? É ali que Deus responde, trazendo para nós, o nosso coração, uma revelação dentro do texto bíblico. Então, eu conjecturo, no seu momento de oração com Deus na madrugada, esperando uma resposta à Bíblia, você precisa de 3 pães. O primeiro pão é para que Deus mostre a palavra para você, a palavra, o livro, o capítulo, os versículos. O segundo pão é para que Deus revele essa palavra de maneira que você possa entender o que Deus diz. Porque essa é uma situação onde não importa muito entender o contexto histórico daquele texto, as tradições judaicas que envolvem aquele texto, isso já não importa muito. Nessa situação prática, o que importa é o que aquele texto, né, o que Deus quer falar para você através daquele texto. É a revelação que importa nessa situação, tá? Então, o segundo pão é você orando e querendo que Deus revele ali aquela resposta para você. E o terceiro pão, que é para o seu amigo, é a palavra profética que você irá pronunciar na oração, crendo desde já na vitória. Algum irmão que tem experiência com oração aí pode confirmar isso para mim nos comentários, por gentileza, tá bom? Porque de repente alguém que não tem experiência vai achar isso muito estranho, ou muito diferente, ou sei lá, né? Bom, resumindo, a sua oração, ela começa com as suas palavras, mas ela termina com a palavra de Deus. A última resposta vem de Deus. A sua oração começa falando do seu problema, mas ela termina com você profetizando a solução. Que solução? A solução que Deus te deu, porque Ele te respondeu na Bíblia. E quando você entende a resposta, você termina a sua oração profetizando a solução. Profetizando ali que vai chegar, né, a resolver, seja lá qual for a situação. Glória a Deus. E é por isso, quando você ora dessa maneira, não tem tempo para terminar.
né? Não dá para dizer, olha, em mais ou menos 20 minutos de oração, Deus vai mostrar para você o capítulo, o livro na Bíblia. Ó, e depois de mais uns 10 minutos, Deus mostra para você a revelação da palavra. Não tem como dizer isso, porque depende, né, da sua insistência. Imagina um amigo importuno insistindo assim, por favor, né, abre a porta aí, por favor, me ajuda, por favor. Isso é uma coisa. Agora imagina um outro que está desesperado, gritando e batendo. Ajuda, eu preciso, me socorre. Aleluia. Então, o tempo pode variar muito. Né? Pode ser 1 hora de oração, pode ser 3 horas de oração. Glória a Deus. O importante não é o tempo. Isso não é importante, porque quem tem um problema urgente não vai se preocupar com o tempo, né? Desde que o problema seja resolvido. O tempo que leva até a solução não é importante, o importante é a solução. Glória a Deus. Então é por isso que você sabe, você vai orar e por enquanto é só você falando, mas a oração termina com a palavra de Deus, com a resposta do alto. Você vai orar e você vai falar do seu problema, mas você vai terminar profetizando a solução. Porque Deus já te garantiu na Bíblia Sagrada a solução. Glória a Deus. E é assim que a palavra de Deus se cumpre. Lucas 11, verso 9, que diz: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois a tua oração perseverante tem o poder de abrir qualquer porta, mesmo que seja a porta do quarto de Deus no céu, isto é, a porta da sala do trono, que vai fazer o Todo-Poderoso se colocar de pé lá em cima e bradar dos céus para a terra a resposta para um crente fiel. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério. Não deixa de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar, que com certeza tem mais pessoas precisando ouvir essa palavra. Deus abençoe.